Olá, gente, bom dia, tudo bem? O pessoal tá chegando aqui, deixa o pessoal entrar. Caramba, que saudade, quanto tempo eu não faço live, né? Mas isso é legal pra gente conectar aí no finalzinho do ano. A gente tá encerrando um projeto muito legal, que é a companhia de 10 anos, Se Avivar 10 anos. E o legal desse projeto é que a gente está criando muitas memórias para a companhia, inclusive para a dança também, né? A gente está tentando trazer e guardar isso de forma muito carinhosa para uma companhia que está aí lutando 10 anos na sua resistência, que passaram por diversos bailarinos incríveis, diversas pessoas que puderam contribuir também. E eu acho que o mais importante é a gente pensar que é um processo, né? A gente sempre vive em processos. E é uma coisa que eu falo muito na companhia. Todos os dias são processos. Então, assim, eu acho que hoje, para a gente terminar 2022 nesse, nesse tema tão legal de 10 anos, eu vou chamar o Diego, que é um dos meus bailarinos e parceiraço, amigo, irmão, que esteve com muito tempo na companhia, né, dançando, coreografando, ajudando em diversas formas, diversos setores, pegou diversas fases da Companhia Vivar, né? E inclusive hoje ele é também coreógrafo. Recentemente, nesse ano, acabou de estrear um trabalho lindo de grimas, né? E por isso que a gente está convidando até para a gente conhecer um pouco mais. Eu acho que essas redes sociais elas são para isso também, para ampliar, né, um pouco das nossas visões, levar para as pessoas que não puderam estar aqui no Rio de Janeiro, né? Então é um bate-papo informal, mas que eu acho que é interessante até porque as pessoas estão aí na expectativa sempre de ver na TV, ou ver na TV, sempre ver aqui nas nossas redes, a gente postando e tudo mais, e a gente está abrindo um bate-papo para vocês fazerem perguntas e conversar sobre. Eu acho que vai ser super interessante. Eu vou chamar aqui, ver se ele já está por aqui. Vamos lá, Diego. Olá, Aí, Diego. aí, Bom bom dia, tudo dia. bem? Graças a Deus, bem, mais um dia. E você, bem, amigo? Na verdade, a gente se vê quase sempre, né? A live é mais para as pessoas Muito que tempo. estão aí. A gente trabalha já, tipo, quase todos os projetos juntos, né? E eu acho que o mais legal dessa live é a gente abrir um pouco também o bate-papo, para conhecer os amigos, conectar com pessoas. Algumas pessoas falaram que já estão entrando, se vai deixar gravado. Vou deixar gravado, tá, gente? Então, quem pôde assistir agora, pode assistir em outro momento. E é isso, tipo assim, Paulinha, a Jennifer tá chegando aí, o pessoal tá chegando devagarinho. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Então, galera, Bel. eu vou aqui um bate-papo para a gente falar um pouco dessa trajetória da Companhia Vivar. Eu acho que, eu acho que essa é de suma importância a gente valorizar as companhias, não só a Companhia Vivar, mas as companhias de danças que resistem esse tempo todo, né? E mais uma companhia que não é patrocinada, ela vive de subsídios, às vezes digitais, colaboradores, alguns espetáculos que a gente consegue vendê-los, né? Enfim, de fazer temporadas. Então, esse trabalho que é comum, que é uma coisa muito mais frequente enquanto na dança brasileira, onde a gente tem que ter continuidade de uma companhia. E hoje completando, hoje não, esse ano completando, depois de uma pandemia, conseguir a gente terminar e finalizar o ano com 10 anos, com duas estreias, para a gente é uma vitória muito legal, muito grande, é uma satisfação, uma gratidão enorme que a gente tem por toda a equipe, né, que a gente pôde colaborar, que teve a colaboração ímpar dentro do projeto. E eu queria mesmo mais para a gente conversar sobre esses processos. Eu acho que é importante, a gente vai deixar aqui gravado para daqui a um tempo a gente rever isso e fiquem aqui registrados, já que a gente está num lugar tão que antigamente fazia tantas lives, né? Na pandemia, hoje a gente vê menos. Mas eu acho que o legal da live é isso, é imortalizar nossas conversas, nossas partes informais, que às vezes fica ali no bastidor e a gente não consegue expor para muitas pessoas. Tia Neide está aqui também, Tia Neide, tá?
Di, me fala um pouquinho do seu contato com a Companhia Vivar, né? Já tem um bom tempo aí que você está com a gente, né? A nossa família Vivar, mas fala agora um pouquinho de você aí nesse processo todo. Não, eu falo, você é muito comedido. Gente, ele é muito comedido. Fala calmamente, mas é uma loucura por dentro. É uma loucura. Então, esses 10 anos, assim, eu já tiro como base essa palavra, assim mesmo, uma loucura. Porque é tudo muito rápido, você trabalha muito rápido, você cria muito rápido. Então, automaticamente, os bailarinos que convivem, os bailarinos que estão na companhia, sempre estão trabalhando muito rápido. A gente acaba executando as coisas muito rápido. E isso a gente acaba adquirindo também, né? Então, é sempre uma loucura, mas é uma loucura gostosa, né, amigo? É uma loucura que a gente não consegue ficar sem. É uma loucura que a gente não consegue imaginar de não entrar, de não executar. Então é isso. Esses 10 anos tem sido um desafio após desafio, mas graças a Deus conseguindo executar todos. Não, e o legal desse processo que ele fala, porque normalmente a companhia, a gente sempre tem projetos que a gente tenta pesquisar antes e tudo mais, fazer pesquisas, enfim. E muitas vezes, às vezes, não é um tempo que a gente quer, né? Tipo, Lena, Marcinha, todo mundo por aqui. Não é o tempo, não é o tempo que a gente quer, né? A gente às vezes precisa, a gente quer calcular um tempo maior, enfim. Tipo, mas às vezes até mesmo financeiramente, burocraticamente, o tempo tem que ser mais curto. Então, a gente condensa tudo em meses, em poucos dias, para executar tudo. E isso foi desde quando a companhia existiu. É muito louco, porque eu acho que é um vício que vem de fora. Nem porque eu gosto, não, tá, gente? É porque é um vício que, tipo assim, a gente precisa criar esse projeto para ontem. E a gente levantar assim do zero. Eu já sou bastante imperativo, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu sou muito rápido, quero fazer tudo muito, muito depressa, não gosto de perder tempo. Mas, ao mesmo tempo, é um processo que a gente aprende juntos, né? Porque, assim, são vários corpos diferentes, como ele falou, assim, ele conseguiu entrar ali num processo da companhia, mas, além dele, tem vários diversos bailarinos que, às vezes, tem um processo que é diferente, né? Várias estreias ao mesmo tempo, a Marcinha falou, esse ano foi um pouco assim, né? Sem dormir, mas foi ótimo, foi um ano que eu estou muito feliz de a gente conseguir realizar muita coisa, a gente não se propor nenhum minuto para falar assim, vamos fazer menos, porque tem outra estreia, porque tem outro espetáculo. Pelo contrário, a gente vamos fazer mais, vamos entregar bastante, vamos trazer a pesquisa, vamos trazer pessoas, vamos mergulhar de cabeça. Eu acho que esse que é o mais legal também do processo enquanto companhia, né? Aquela coisa artesã que eu sempre falo. A gente tem um trabalho de companhia que é um artesanato, que a gente vai moldando, né? Que tem que ser desse jeito, porque senão ele fica um fast food, fica ali um pouco de rápido. Mesmo sendo rápido, ele tem que ter consistência, né? E aí, me fala qual foi o seu projeto mais desafiador nesses 10 anos aqui da companhia que você achou enquanto artista, enquanto intérprete. Me fala um pouquinho Eu do acho seu que maior desafio dentro da companhia. todos tiveram o seu grau assim, de dificuldade, o seu grau de entendimento, né? Porque cada espetáculo, cada criação, cada projeto tem que ter um grau, tem um grau de entendimento, um grau para poder, calma aí, vamos entender isso aqui, vamos planejar, vamos estudar para executar da melhor forma possível. Então, sempre essa conversa que acontece sempre do lado da direção com os bailarinos, e aí trazendo sempre essa vivência também coletiva, esse olhar coletivo, eu acho que sempre agrega mais a cada projeto. Aí, cada entendimento, eu acho que tudo isso cria ele a sua dificuldade, particularidade de cada um. Mas te falar, Carlinhos, o que loucura que foi o Rio Movimento, lembra? Ah! Cara, gente, vou falar um pouco do projeto. Era um projeto que foi aprovado, né, pela secretaria e a gente tinha que executar um monte de atividades com coletivo, só que era no meio da pandemia. Era na quarentena, ninguém saía de casa. Aí dentro desse projeto tinha aula de dança, aula de música, diversas atividades que a gente precisava, né, colocar os alunos lá para executar o projeto. Só que como é que faz isso
se ninguém sai de casa. Foi uma loucura esse projeto. Eu acho que para mim foi o mais desafiador assim, de executar. Quem participou desse Rapidinho te projeto? cortando, Ti, só para falar, o Removimento, gente, ele foi pela Aldir Blanc, né? Logo no início daquele Aldir Blanc tinha aqueles projetos, e a proposta do projeto era justamente retomar a saúde mental e saúde e bem-estar do corpo, que as pessoas ficaram muito tempo em casa, né? E a gente bolou ali um projeto que a gente pudesse conectar, mesmo com máscara, mesmo com tudo, higienização, Tudo. separação, controle de pessoas, mas foi uma logística muito louca, né? Continua, desculpa. E é isso, a gente tinha que executar, trazer as pessoas, né, com essa confiabilidade, com todo esse protocolo para dentro do projeto. Aí, esse, para mim, foi um projeto muito difícil de executar. E fora os Move Rios da vida, né? Move Rio também aí é um caso à parte. Move Rio eu não conto. Move Rio é uma loucura mesmo. Para quem não sabe, gente, o Move Rio é um festival que a gente produz também, né? Aqui no Rio de Janeiro. Ele tem 21 dias de programação. É um festival que também veio através da Companhia Vivar, né? A gente criou um festival porque a gente achava que ter uma vitrine coreográfica, ter uma vitrine onde a gente pudesse conectar não só os festivais de dança de escolas, né? Mas pudesse ter profissionais, pudesse ter palestras, rodadas de negócios, E pudesse atingir conexões, o maior número network. de gente, né? Pudesse atingir o maior É, número de artistas. É uma plataforma isso, mesmo. e uma Desculpa. plataforma que a gente pudesse conectar. Eu acho que era essa palavra certa do Mob Rio, e trazer isso para o Rio de Janeiro. E ele começou pequeno, né? Já começou com 5 dias, já foi uma loucura. Depois foi aumentando no segundo ano, já foi 20, e depois ele já teve uma amplitude muito maior. Graças a Deus, hoje a gente terminou o ano até tipo se rompendo um pouco as barreiras e conseguimos já colocar gente internacional, veio Bélgica, veio Argentina, tivemos conexão com Iberecena, onde a gente pôde conectar com alguns países ibero-americanos, enfim. E é um projeto que a gente também veio da companhia, era de diversos, era mãos de bailarinos, que não eram tantos produtores, enfim. A gente sofreu muito aprendendo, porque acho que quando a gente fala de produção, a gente sofre também, porque a gente é bailarino, né? Eu sempre falo isso, eu sou bailarino, sou coreógrafo, e a gente aprende a gerir muitas coisas. Então a gente erra muito, claro, como mesmo sabendo, você tem erros, e eu acho que com os erros que a gente faz, a gente fica mais, a gente cresce muito, e eu acho que é dessa forma que a gente até desenvolve o nosso lado produtor enquanto artista, né? A gente cria algumas coisas, ideias surgem, e a gente vai começando a entender como é que a gente executa a ideia, né? Agora falando artista e empreendedor e criador, o Diego dançou muitos anos com a gente dançou muito tempo junto, ainda dançamos, né? Mas dançávamos muito mais, né? Tinha uma pressão, viajávamos muito mais. E, tipo assim, esse ano foi mais legal porque, tipo assim, a própria companhia, ela criou um projeto de coreográfico, né? Digamos assim, uma obra que chama-se Grimas, que foi idealização do Diego e a gente foi junto construindo, né? Mas a direção dele, que foi, inclusive, foi até contemplado no edital Funarte de Dança, né? Esse ano. E a ideia era justamente trazer um olhar, que eu vou deixar ele explicar um pouco melhor, mas eu vou falar só da parte burocrática. A gente criou um grupo de estudos para criar esse projeto, porque a gente achava que a companhia ela tinha que ter mais bailarinos diversos, apesar de a gente ter nosso elenco, a gente imaginou que poderia ter mais oportunidades para outras pessoas que estavam aí, que a gente sabia que estava ali pelas redondezas, entendendo que tinha uma potencialidade muito grande, mas que não tinha a oportunidade de estar fazendo uma companhia, um grupo, um coletivo, enfim, um tempo de trabalho remunerado, enfim, dentro de um processo coreográfico. E aí surgiu o Grimas. E aí eu acho que o Diego levou para frente esse trabalho, né, depois de ser premiado, e a gente ficou muito feliz, porque a companhia, nesse mesmo projeto, também foi contemplado com outro projeto ao mesmo tempo, que a gente trabalhava ali 2 projetos ao mesmo tempo, mas eu queria mais que ele falasse agora sobre Grimas. Fala para mim como é que foi Grimas, explica para o pessoal o que foi Grimas, esse processo coreográfico dentro da companhia,
faz uma roupagem da sua Não, visão nele. concluindo só o que você falou, eu acho que na pandemia, né, principalmente na quarentena, muitos artistas tiveram que se reinventar, né? Tiveram que aprender a fazer outras coisas, aprender a se produzir, por exemplo, a se fotografar, a produzir seus vídeos, a produzir suas músicas. E então, eu acho que dentro da companhia, acho que você sempre falou muito disso, né? De o bailarino não vai dançar para sempre, então tem que pensar em outros meios de trabalhar, de continuar dentro da mesma área. Então a companhia sempre teve essa visão de colocar, recolocar, de planejar carreira, né? Planejamento de carreira, além de ser só bailarino. E dentro disso, né, a gente começou a falar, começamos a nos encontrar durante a pandemia para desenvolver projetos, para falar sobre projetos e ideias e em crescimento mesmo, né? E aí escrevemos diversos projetos, escrevemos e ajudamos, criamos um grupo de estudo, né? Que se encontrava todo sábado para falar sobre, e cada semana esse grupo ia aumentando mais, para perceber, né, como era importante ter esse projeto, porque os artistas tinham um lugar para se pensar, para falar sobre ideias e projetos e construções. E daí, dentro disso, saiu o Grimas, que a gente escreveu lá atrás e ele foi mutando, foi mudando, né, para ir até ser premiado. E o Grimas é muito desse olhar mesmo da visão da dificuldade preta, né? A dificuldade que o negro passa para chegar onde a arte acontece, onde tudo acontece. A gente passa por diversas dificuldades porque a gente está à margem da sociedade, tá fora do centro cultural, está fora do centro onde tudo acontece. Então, automaticamente, somos marginalizados. Então, o espetáculo fala muito disso, de como é esse trajeto desse preto marginalizado para chegar nesse centro artístico, nesse centro onde tudo acontece, nesse metropolitano, nesse centro metropolitano aqui. Não só do Rio de Janeiro, mas tinha uma visão também coletiva, porque cada bailarino vinha de alguma parte que trouxeram e agregaram também as dificuldades que eles tinham para percorrer, para chegar, por exemplo, no ensaio, para chegar, por exemplo, no teatro. Então, a gente foi montando junto com o coletivo, né, essa construção dessa dificuldade preta de como faz para chegar nesse polo cultural, nesse centro cultural onde tudo acontece. Então, o Grimas era isso. E qual a arma que a gente usava também, né? E qual a arma que a gente usa para se defender, para poder garantir essa chegada. Porque se a gente não tiver protegido, não tiver sua arma, muitos não chegam, né? Muitos são abatidos, muitos ficam pelo caminho. Então, é mais ou menos isso aí, um pouco do que fala Grimas. O espetáculo é lindo, gente, né? Porque o espetáculo é lindo. Ano que vem a gente vai rodar um pouco com ele, então assista. Já fazendo o merchan. Não, e o legal também, gente, por a gente abrir essa conversa, porque assim, abriu um olhar completamente Paulinho Sérgio Paulinho! é o que dá a luz dos nossos espetáculos. Maravilhoso! É a luz. O mais legal também foi para a gente olhar para dentro da companhia a nossa diversidade. A companhia, ela sempre, desde o início, eu sempre gostei de bailarinos diversos. Tipo assim, de diversas formações, de diversos territórios. A gente nunca teve, tipo, esse bailarino, ele tem uma técnica exemplar de balé, ou esse bailarino, ele tem uma dança contemporânea, esse bailarino tem 1000 anos de balé, e tá ali, fazer uma aula. Esse bailarino, na verdade, não tem experiência nenhuma no clássico, na dança contemporânea, mas tem uma potencialidade muito grande de interpretação, de expressão. Isso eu sempre gostei muito e valorizei e quero valorizar na companhia. Porque eu acho que lá, enquanto a gente dança contemporânea, a gente parte do princípio que a dança é ímpar. Já começa por aí. A dança, ela vem a partir das suas vivências, das suas memórias, de tudo que a gente pode apresentar de novo a partir do seu corpo, a partir de sua entrega, a partir da sua generosidade que você pode compartilhar com o próximo. Então, tipo assim, e aí
trazendo agora a visão do criador, trazendo a visão do intérprete, isso a gente começa a ver várias outras paredes, né? Outras paredes, perdão, outras óticas, né? Tipo, e aí falar, tipo assim, eu nunca tinha visto, por exemplo, pela ótica do Diego, sobre falar sobre a dança do intérprete negro, como é difícil. Até para a gente mesmo foi um pouco complicado quando a gente abriu uma audição, por exemplo. A gente não sabia como conduzir. Foi muito diferente para mim, foi muito bonito, porque eu fui aprendendo na prática e falei, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha visto por esse lado. Eu acho que só pelo fato de a gente trocar um pouco da visão, eu sair da frente e colocar outra pessoa, eu já começo a abrir um outro olhar que você não consegue enxergar, mesmo que porque você não viveu aquilo, né? Você não vive aquilo. Então, eu acho que isso é o mais legal, enquanto companhia, você está vivendo, vivenciando pelo olhar do outro, né? Então, tipo, para mim também foi muito bonito, tipo, muito interessante, foi muito, como eu posso falar, acrescentou muito isso na minha vida pessoal, né? Enquanto artista também, fala assim, cara, eu preciso não só ouvir as pessoas falando, eu preciso ver o que elas querem mostrar, o que elas precisam, o que elas necessitam, né? E Grimas foi mais ou menos isso, né? Tipo assim, eu estava ali na coreografia, mas ao mesmo tempo eu me sentia até, eu até brincava com isso, né? Até brincava, eu me sentia com uma cota, assim, falei, cara, mas eu não posso fazer muita coisa, porque apesar É de um ser lugar suburbano, de enfim, fala, né? É um lugar de lugar fala. de fala, mas ao mesmo tempo são negros, é uma outra vivência, nunca vão saber o que que é isso, né? Mesmo que a gente viva juntos, e olha o tempo que a gente já vive, muito tempo, eu, Diego, 10 anos, acho que por aí, né? Fora que a gente sempre foi amigos, enfim, antes da companhia. Então, assim, eu acho que bonito foi esse processo de vivência, tipo, de ver pelo seu olhar tudo aquilo que, na verdade, as coisas acontecem na nossa frente e a gente não consegue E a gente perceber. falava, olha, isso acontece, isso acontece. Não, acontece. Não acontece, acontece. E eu acho que isso, essa cumplicidade, né, de entendimento coletivo, é isso que eu estava falando, sua vivência é diferente da minha. Eu acho que também você tem as suas vivências, a Egregor com as minhas, e a gente sempre trabalha nesse coletivo de dois olhares distintos, mas que vão para o mesmo horizonte, que olham para o mesmo horizonte, né? Então, a gente sempre trabalha, sempre acertando os projetos, sempre colocando ele na mesma linguagem. Mas você também pegou um tema muito, muito específico para os 10 anos da companhia. Eu queria que agora você falasse do Curumim, foi o projeto que ele escolheu para comemorar esses 10 anos da Não, companhia. para, não, não Ah, comi Curumim ainda não, cara. me fala Não, o brincadeira. porquê, agora me fala o porquê desse tema e o porquê você também é uma forma de voltar para as origens, uma forma de falar do que você é. Eu queria que você contasse um pouco e Sim. falasse um pouco É, primeiro, do processo de escolha de bailarinos, o porquê também. não, então, assim, todo o processo da companhia enquanto obra, né, enquanto espetáculo, apesar que a gente faz muitas outras coisas com a companhia, né, mas enquanto obra, eu sempre gosto de pensar assim num tema onde eu vou poder aprender com alguma coisa. É o primeiro interrogação que eu falo, cara, esse tema eu não sei muito, eu não entendo, eu quero aprender, quero trazer. Isso foi, tipo, desde quando foi o Pé de Cachimbo. A gente fez o folclore, não sabia muito, quase nada de folclore, fui mergulhando, foi quase um ano estudando. Trouxe o folclorista, né, que foi como é que é o nome dela, meu Deus? Vou lembrar, calma. E trouxe também o Sérgio Cristião, enfim. E aí, esse processo, depois de 10 anos, eu falei assim, cara, eu acho que a gente tem que, tem que mergulhar lá no fundo do que significa Vivar para mim, né? A Vivar, ela veio de um nome indígena, né? Até porque eu sou de Manaus, não sei se vocês sabem, mas eu acho que eu falo Quem sempre percebeu, isso. né? Meu olhinho fechado, meu olhinho de... Tem um lugarzinho lá guardado. E meus avós foram indígenas, né? Na verdade, viveram, eu não sou, né? Mas eu por ali respirei, senti. E eu falei assim, cara, então assim, e foi tipo assim, isso significa forte como a natureza. Eu acho que nada é mais forte que a natureza do mundo. Eu levo isso para minha vida. Você ter essa força, tipo,
tudo a natureza é a coisa mais forte que existe, né? Tipo assim, tudo que a gente respira, tudo é graças à natureza. E aí foi pesquisando isso e falei, cara, então eu vou falar um pouco sobre esses povos originários e tudo mais, tarará, numa pesquisa, trazendo. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, cara, mas eu não queria ir tão a fundo, e aí eu vou falar assim, vou falar sobre curumim, é um ser, uma criança que vive na floresta. Então, a partir desse princípio, assim, que aí eu posso trazer uma vivência mais ampliada. E depois, né, a gente trouxe a Pajé, que é da Adriana, que é uma menina, é uma indígena, que contribuiu, tipo assim, demais para esse projeto. Muito, gente. Tipo, foi uma escola, né? Porque ela trouxe toda a ancestralidade indígena do que a gente lê nos livros, mas é o que eu falo, é a vivência, né? É muito diferente a gente ler, pesquisar, mas quem vive aquilo é completamente diferente. Então, assim, ela trouxe as ideias, aí foi quando ela trouxe, a gente começou a pesquisar o que vai falar, o que vai fazer, eu queria que fosse desse tema. Ela falou, então, vamos falar sobre o caboclinho da mata, que é um ser, né? Da floresta, enfim, isso aí eu vou depois só outra live, mas só para resumir. E aí a gente foi desenvolvendo toda a história dele em cima da sustentabilidade, em cima de como é que ele viveu, do início, meio e fim, do que ele trouxe para a gente, o que ele fala sobre isso, o que ele traz de mensagem para a sociedade. Então a gente desenvolveu tudo isso e eu falei assim, nossa, isso aqui é os meus 10 anos que eu quero, sabe? Porque a gente fala sobre criança, a gente fala sobre proteção, a gente fala sobre sustentar, a gente fala sobre o dia de amanhã, né? A gente fala sobre pessoas, a gente fala sobre se reconectar. Então foi assim um tema que encaixou de uma forma que eu queria muito finalizar esses 10 anos que vai ficar na memória, né? E, além de tudo, revisitar um pouco do que eu queria trazer, mas foi, no final, foi um produto completamente diferente do que tinha imaginado. E foi lindo. Isso que é o Foi mais uma coisa gostoso, a gente completa. pensa numa coisa Criou uma coisa e foi para outra coisa completamente diferente, e, mas ao mesmo tempo a gente fica parando para pensar, caraca, tinha que ser assim. Não tinha outra saída, não tinha como não respeitar isso. Os bailarinos mergulharam também de cabeça, né, na história, na criação dos personagens, porque eram personagens, né, eram pessoas, eram coisas que se viveu, né, até ela fala, não é lenda, não é mito, é verdade, né, é verdade para quem vive, isso eu aprendi muito, então às vezes ela até fala, lenda, lenda é para quem, tipo, não existe aquilo, para quem não vive, mas para os indígenas, tipo assim, isso é vivo, isso é real, né, isso é um ser que viveu, que existiu, então, tipo assim, não é uma história fictícia, né? Apesar de não ter como começou, que ano, mas é aquilo que se vive e se acredita. Então, tipo assim, foi tipo assim, uma experiência que eu quero vivenciar mais 10 anos ainda. E aí, gente, o mais legal disso tudo, também resumido para a gente finalizar aqui, a gente, nesse processo de 10 anos, a gente teve um espaço que é muito bonito, né, que fica no Rio Comprido, né, que é um espaço onde a gente pôde agora criar, né, eu acho que foi um presente que eu acho que foi um presente que veio meio no meio da pandemia, veio assim, ah, mas é um presente que eu acho que a companhia mereceu, né, a companhia, tipo assim, com todas as pessoas que eu falo a companhia, que são todas as pessoas que passaram por aqui, passaram, contribuíram, gente, foram passou uma barulhentos, galera, hein? Você falou de pé de cachorro, uma galera, hein? que pôde estar com a gente, que hoje são nossos amigos, que estão aí. Tem gente até que já passou, está grávida, como Luana, estou muito feliz, mandei mensagem para ela. São pessoas que foram para outro lugar, mas que contribuíram muito assim, na companhia. Hoje a gente tem um espaço, chama-se Sede no Movimento, né, que é onde a gente reside a companhia, né, é onde a gente faz, que é um espaço de criação, é onde o Diego falou que no início, é onde a gente, na verdade, a gente chama que é a nossa casinha maluca, porque é ali de onde sai tudo agora. A gente não tinha um espaço até então, né, até a pandemia a gente não tinha um local fixo, né, então a gente vivia indo nas escolas, pedindo residência, indo para um lugar, indo para o outro, tipo nômades, né, então, e aí depois que a gente começa a criar um alicerce, ter um local fixo,
isso parece que se modifica, né? Você está comigo, parece que isso se fortifica, né? Porque você tem um local ali, você tem uma casa, você sabe aonde tem, você sabe onde guardar as coisas. Até as obras foram completamente diferentes, né? Tipo, a gente ter um espaço de uma forma que a gente tinha um horário ali, mas que a gente pudesse criar, que a gente pudesse experimentar. Então, tipo assim, e aí eu acho que é o maior presente que a gente pode ter em materialidade é ter esse espaço que a gente possa criar, né, ali dentro do nosso processo, além não só de coreografia, foi o que ele falou, tipo, a gente sai um monte de projetos que depois, que hoje o Diego é produtor, hoje ele começa a ter os seus próprios projetos em paralelo à companhia, ou projetos que ele assina individualmente, que veio desse lugar e fala assim, cara, e agora? Qual é a nossa próxima página da história, né? E eu acho que isso que é muito bonito quando a gente fala de continuidade, né? Quando eu falo muito de sustentabilidade, é isso. Como a gente vai sustentar daqui a um tempo? Né? Como é que a gente vai sustentar e depois esse corpo ele fica velho, né? Enquanto a gente nossa dança ela não é mais não tem mais vigor. Ela vai dançar de uma forma diferente. A gente até brinca que é a dança madura, né? Que é a dança de outro lugar, não vai ter aquele local, tchau, igual a Gelviana que dança até hoje, que é maravilhoso. Mas certamente ela não tem mais o corpo que ela tinha quando é mais jovem. Eu não tenho mais o corpo que eu tinha quando a companhia tinha 10 anos atrás. Dançava 3 espetáculos sem sofrer. Hoje eu só danço metade, eu já estou pedindo arrego, porque eu não aguento mais. Mas, ao mesmo tempo, é esse lugar que a gente fala o que, que a gente está deixando, né? O que, que a gente está contribuindo para próximas pessoas que estão vindo. E hoje é uma escola, né? Hoje a gente está trazendo crianças agora, pessoas que estão vivendo um pouco mais dessa nossa trajetória enquanto criação, enquanto educação, do que a gente acredita, né? Isso partindo sempre da companhia. Então, assim, é muito bonito esse lugar que é a sede. Aí o Diego pode falar um pouco mais do que é a sede dentro do local sustentável ali no bairro do Rio Comprido, que é um local onde é debaixo do viaduto, muitos carros, né? Muito corrido. E a gente meio que colocou um ponto colorido ali onde a gente faz uma pausa, né? Onde a gente faz uma reconexão que eu acho que é muito legal. Aí fala um pouquinho disso. E até mesmo falo do Afluentes, né? Que é um projeto seu que a gente fez juntos, né? Com outros bailarinos. Aí fala, aí já dá continuidade também no Afluentes, que é um Eu sou videodança, né? É suspeito, cine dança do aprendi, né? eu Cine dança, sou não se fala mais. suspeito. Eu sou suspeito para falar da sede, né? É a minha casinha do coração mesmo. E o mais legal da sede que ela foi planejada sem planejamento. A gente foi a gente foi executando, foi sentindo a necessidade, a gente foi ouvindo também. Ela é um projeto de coletivo, porque ela também surgiu, né? Surgiu, a gente até brinca, né, Ponte, que ela surgiu com aparelho, porque ela surgiu no meio da pandemia, no meio da quarentena, ninguém podia sair de casa, ninguém podia se conectar. E exatamente, a gente não tinha uma casinha fixa. Então a gente encontrou na sede um ponto de Rapidinho, encontro. desculpa, Diego, só para te contar. Gente, a gente não planejou para a pandemia, não, tá? Pelo amor de Deus. A gente tinha planejado para 2020, e aí veio a pandemia, a gente falou, o que a gente faz? Continua o plano, continua o projeto. Então, só para, tipo, ninguém planejou, vai ser na pandemia. Não, a gente tinha planejamento para, tipo, daqui a um ano, vamos realizar, vai ser lindo. E aí veio a pandemia e a gente, tipo assim, segura a corda que vai ser puxado. Cabo de guerra, mas a gente vai segurar isso aí. E aí a gente achou a sede, né? É um lugar hoje que é um polo cultural, que a gente fala que é um polo cultural, que não é só uma escola de dança, também não é uma escola de teatro, não é uma escola de música, não é uma escola. É tudo isso junto e mais. Então a gente é um polo cultural, onde ela também foi toda a decoração, toda ela foi pensada na sustentabilidade. Nossas salas de dança são todas bem equipadas, como mando figurino, mas fora delas o espaço é bem alternativo. Convido a todos a ir conhecer, porque para justamente pensar fora do lugar, pensar fora da caixinha, pensar de um jeito diferente, olhar por aqui, olhar por lá. Então a gente estimula a criatividade e a criação do artista desde pequeno. Então as crianças quando chegam lá também, elas ficam muito felizes, é um espaço que elas ficam muito à vontade, né? Uma loucura até.
que é um lugar que elas rabiscam a parede, se penduram nas coisas, que é exatamente isso, né? É um lugar de conhecimento, um lugar de conexão, é um polo de encontro. Então, a sede, eu sou suspeito para falar. Um lugar livre, né? A gente É, fala tanto de liberdade, a gente fala tanto de trazer a dança livre, sabe? A gente sabe que existe a técnica, que a gente sempre fala isso, a técnica, a ciência é ensinada, né? Ela é praticada. Ela tem que estar todo dia no teu corpo. Se você não praticar, ela se perde. Mas a dança, ela é muito mais além do que a técnica. Então, tipo assim, ela dança, ela vem de você, ela vem da tua vivência, ela vem da tua experiência, né? Então a gente cria isso desde quando a gente sentiu muito isso, uhum. até no nosso pé de cachimbo a gente fez muito espetáculo para criança, então a gente via como a criança se transformava após o espetáculo, e depois a gente começou a fazer muitas oficinas com crianças. O espetáculo do Pé de Cachimbo foi mais de 100 apresentações no Brasil, né? Então a gente viu várias pessoas, as crianças do sul, as crianças do norte, as crianças do oeste, a gente viu como as pessoas até reagiam diferente, né? Mas no final a gente via que se transformavam. No final a gente via que tudo era criança e tinha uma reação mais linda possível, de sair dali dançando, pulando, gritando. E a gente fala, cara, é esse lugar que a arte, na verdade, se conecta com qualquer um, ser jovem ou velho, ele traz essa simplicidade, né, de se mover, de se expressar, de gritar, de escrever, de chorar. Então, assim, eu acho que é esse lugar que a gente tenta trazer da sede, que é um lugar que as pessoas possam simplesmente ser, né? E aí, lógico, na sala de aula a gente ensina o que que é a técnica, o que que é preciso, o que que, na verdade, para o mercado de trabalho, ou não, ou somente para o seu bem-estar. Mas, ao mesmo tempo, é tipo assim, cara, a gente precisa de um lugar e se conectar com você mesmo, que eu acho que esse é a maior aprendizado que a gente aprendeu, inclusive depois de uma pandemia que a gente teve que ficar trancado, trancafiado, e teve só uma sala, só um espaço, só você mesmo, com você mesmo e tua família, a gente voltou, né, ao lugar de falar assim, a gente precisa primeiro organizar aqui a cabeça, depois o corpo, e certamente isso vai fluir melhor tudo que a gente botar a mão. Então, eu acho que é um lugar que, como ele falou, vamos conhecer, galera. Quem não foi ainda, Ah, fica aqui nosso convite. E eu acho que agora esse falando. processo de... Não, Ah, e tá, desculpa. falando dela, que também ela é uma incubadora de projetos, né, gente? A gente sempre, todo mundo que entra lá e fala, cara, se você tem uma ideia, se você tem um projeto engavetado, aqui é o lugar de executar, aqui é o lugar de você, cara, aquele projeto que está engavetado, parado, aqui é o lugar de você executar. Então, a gente sempre abraça, assim, as pessoas nesse sentido de execução de projeto, de execução de sonhos, né? Além de projetos, são sonhos. E dentro da sede foi executado o Afluente. Porque a sede, não sei se vocês sabem, ela fica localizada no Rio, no bairro do Rio Comprido, zona norte e centro aqui, região Tijuca do Rio de Janeiro. E o Rio Comprido, como o nome diz, é exatamente um rio que perpassa por todo o bairro. E a gente, através desse rio, criou o Afluentes, que é um projeto que, né, através do Rio Comprido, a gente foi ligando alguns pontos históricos do bairro, enaltecendo toda essa região, que é um bairro histórico, que é um bairro onde era um bairro onde muitas pessoas importantes moraram, muitos casarões importantes existem. Então, através desse Rio Comprido, a gente foi como afluente, né, ligando esses pontos históricos. E é muito legal porque a sede, foi assim que a gente se instalou lá e falou assim, cara, vamos ter que conhecer esse bairro. Porque também não adianta só se instalar e você não se colocar o pé para fora de casa, né? E a gente colocou o pé para fora da sede e foi conhecendo o bairro. A partir desse afluente, que é o Rio Comprido, a gente foi conhecendo o bairro. E, gente, Rio Comprido é um bairro que tem tantas histórias. Ó, passa lá na sede que a gente senta, conta todas as histórias. Mas tem tantas histórias importantes que, cara, que fez a gente se apaixonar mais pelo bairro através desse projeto que foi executado foi executado um vídeo gravado pelo André Adami, né? Que é um artista também que só tem a agregar em todos os projetos que são executados da gente. E foi filmado enaltecendo exatamente esses pontos históricos
e tudo se conectava na praça central do Rio Comprido. Afluente, a gente vai estar soltando ele inteiro daqui a pouquinho também na rede, para vocês darem uma conferida. Mas era isso, o Afluente foi um projeto contemplado, né? Cultura na Rede 2. E e graças a Deus também, a partir dele, a gente pôde também agregar e fazer com que somar com artistas, né? Porque é isso, o projeto, a gente sempre pensa nisso, né, Afonso? O projeto a gente pode atingir o máximo de artistas possível. O máximo, não é só a gente que está parado, não é só a gente que precisa. A gente tenta atingir o maior número de artistas possíveis. Então, também a gente consegue sempre pegar pela mão, ninguém solta a mão de ninguém em cada projeto. Isso é mais. E o legal disso que o Rodrigo falou, é que eu acho que a gente, na pandemia, a gente aprendeu um pouco sobre o André, falando agora do André Adami, é o cara genial que também aprendeu com a gente fazer, né, uma dança para cinema, né, tipo, até então a gente transformar aquele que a gente até brinca com a nossa lanterninha, porque a gente nunca teve muito recursos, né, para fazer grandes obras e tudo mais, mas a gente sempre fala assim, a criatividade, ela é a maior arma de todas de tudo para a gente, né? Porque se você é criativo, você consegue transformar toda aquela tua ideia, teu projeto, a tua vontade de transformar em algo muito legal. E o André, ele também veio nisso, na pandemia, ele foi aprendendo também junto com a gente. Ele é um biólogo, né, que ama, adora cinema, enfim, foi aprendendo, começou a estudar. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente foi conectando, né? Eu falei, cara, já que você está aprendendo, então vamos aprender juntos. Pega esse material, vamos filmar dali, vamos filmar daqui. E aí, esses vídeos foram acontecendo, até que a gente conseguiu, graças a Deus, fazer uma websérie, que foi justamente, foi esse ano, não foi, Rodrigo? Foi ano passado, 21, não Foi foi? 21, foi ano passado. Uma websérie da companhia também, que foi uma coisa que foi muito legal, que foram 8 episódios, né, que a gente colocou várias expectativas também, tipo, é um processo coreográfico muito lindo que a gente fez para a câmera, né, de uma forma assim, de uma leitura, a gente falou, a gente precisa criar agora que não fosse uma dança de show, não fosse uma dança TV, como a gente faz e a gente vê, mas se fosse uma dança pesquisada e direcionada para a câmera, que tivesse uma história, o início, o meio, o fim, o roteiro, e fosse um olhar contemporâneo, né? Então, assim, foi um projeto muito bonito também, que a gente apresentou foi o Sesc, e foi um projeto que até foi indicado, né, no websérie. Esqueci o nome do festival, meu Deus. Rio Web Mas, Fest. enfim, obrigado, Rodrigo. Webfest, que foi indicado como melhor websérie de dança, né? E eu fui uma websérie porque é uma websérie mundial, um dos maiores que tem, enfim, quem ganhou foi até um francês lindíssimo, websérie, a série maravilhosa. Falei, tudo bem, perder para eles, mentira. Mas a gente aprendeu muito dentro desse festival, que é um festival que é riquíssimo, que fala justamente só disso, e enfim. E aí eu acho que é isso que é legal, a gente potencializar a dança a partir das coisas que a gente não tem, né? Então a companhia é uma coisa que a gente foi transformando. Hoje a gente está com uns 10 anos, a gente foi aprendendo, a gente está criando projetos, mas os projetos não são projetos só porque a gente quer fazer, porque a gente ama construir isso e fazer a diferença. Eu acho que essa eu acho que é a cereja do bolo. A gente quer fazer a diferença para quem está do outro lado, né? Então os espetáculos são para você parar, raciocinar, pensar, tem sempre uma mensagem significativa e qualquer outra que a gente possa colocar, eu acho que é importante, né? E a gente sempre pensa também que não é fazer a pessoa assistir a dança, né? É fazer a dança ser assistida, é levar a dança lá na pessoa, levar a dança onde não chega, é atingir com a dança projetos. Então é sempre potencializar a dança. Não é fazer com que o telespectador vá assistir, é fazer a dança ser assistida. Então a gente sempre pensa nesse ponto de partida de que vamos levar a dança para ser assistida, para ser propagada. A gente sempre tenta disseminar ela da melhor forma e sempre o máximo que puder, né?
em cada projeto. Então, esse projeto de vídeo foi uma forma de fazer a dança também ser assistida com esse olhar profissional do incrível. Ele tem uma sensibilidade incrível para poder filmar o movimento. Então, acho que também parte disso tem muitos dedos dele para a gente ter atingido também esse olhar profissional no que se diz cinema, né? E aí, gente, eu acho que para a gente ir finalizando aqui, a gente deixa esse recado assim, nos nossos processos coreográficos e para você ver como que a gente, de uma cerejinha, né, de um limão, como se fala, a gente faz diversas limonadas. Né? A gente tem aqui a Maria Júlia, que está por aqui, a Maju, nossa bailarina também por aqui. E nesse mês de janeiro também vai estrear um vídeo, um cine dança, né, que também é seu, né, Di, junto Aham, com ela, é um projeto aham. de vocês dois, no Unidos da Cultura, nem sei se pode falar, já estou falando, Ah, mas dá para enfim, mas vai falar. ser janeiro, mas eu quero dizer que assim, a gente está muito feliz porque como a gente germina outras pessoas e, tipo, a companhia é isso, né? A companhia, tipo, a gente aplaude e fica vibrando com a vitória do outro, né? Tipo assim, apesar da companhia, eles criaram um projeto juntos deles, chamaram o Diego, dividiram, escreveram um projeto, o Diego já foi aprendendo, já foram quebrando cabeça, e é isso, tipo assim, e aí a gente conseguiu um outro, e eles conseguiram uma coisa bacana na frente, que foram contemplados nesse edital, acho que a Maria talvez seja o primeiro, não sei, posso estar enganado, É. mas que eu acho que é isso. Então a gente já colocou ali já para seguir a próxima. Eu acho que isso que vale mais a pena enquanto pensar na sustentabilidade quando a gente diz que a gente pensa no amanhã, não é pensar tipo no amanhã agora, mas no amanhã daqui a algum tempo, né? Então quando a companhia ela surgiu lá no início, numa escola pública com a Sabrina, com a Luana, com o pessoal, a gente pensou exatamente disso, tipo quando a gente vai ter uma companhia que a gente possa criar mais pessoas, ter mais bailarinos, ter mais criatividade, ter mais pessoas que pudessem contribuir com a dança e transformar esse lugar que a gente vive. Primeiro, eu sempre falo, primeiro a nossa casa, depois nossos amigos, depois nosso bairro, depois nossa cidade, quem sabe depois nosso país, né? Então, fica essa nossa mensagem. E é isso, gente, ó. Para terminar, dois leoninos, dois super amigos, dois parceiros, dois irmãos. Eu e Carlinhos, aguardem. Ano que vem tem uma enxurrada de projetos também para serem executados. Então, projetos vão vir novos por aí, vão vir novas coisas por aí. Aguardem que a gente não vai parar. Fala, amigo. Tem uma mensagem aqui do Magno Ribeiro. Ele fez uma pergunta: que dicas e conselhos vocês dariam para quem tem o desejo de começar a criar uma companhia de dança? Quer começar? Eu sou da pessoa que tenta agregar o maior número de ideias, o maior número de pensamentos possíveis, porque eu acho que pensamento coletivo ele cresce muito mais do que um pensamento único, né? Então eu acho que sempre pensar nesse coletivo. Para criar uma companhia de dança, eu justamente pensaria em agregar pessoas com o mesmo pensamento, para a gente poder crescer juntos e desenvolver trabalhos. E é isso que a gente sempre pensa. Um diálogo. Magno, eu achei, essa é uma opinião dele, achei ótimo, é maravilhoso, mas eu vou te dar uma também Olá. minha. A primeira coisa, não, mas isso é uma coisa que a gente, é muito importante, eu acho que a primeira coisa quando a gente pensa numa companhia de dança, a gente quer pensar no espetáculo, né? A gente quer pensar na obra, todo mundo pensa nisso, no que a gente vai apresentar, mas ninguém pensa na parte estrutural. Essa é a maior dificuldade enquanto nós, brasileiros, porque na verdade o certo é você ter uma produtora, o certo é você ter alguém que pense nisso, o certo é você ter alguém que pense nessa gestão, né? Às vezes o diretor faz muita coisa. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei, eu também tive muita dificuldade nesse início, porque a gente juntou um monte de amigo, mas ao mesmo tempo o amor a gente vai acabando, porque acaba o dinheiro, né? Aí ele vira um grupo de dança. Para você tornar-se uma companhia de dança, ele precisa ser sustentável, né? Ele precisa ter pelo menos um pouco, quase nada, mas que você tenha que valorizar as pessoas que estão com você. Então, foi só a partir de quando a gente ganhou o primeiro edital, que foi um edital muito ínfimo, mas foi muito importante para a gente, foi o edital dos prêmios Novos Coreógrafos, até pela Prefeitura do Rio, que foi o espetáculo Flores, foi quando a gente começou a falar, caramba, agora parece que a gente pode ter
algo muito legal que a gente possa criar um projeto, entendeu? Não estou dizendo que o dinheiro tem que ter para criar, não. Mas eu acho que tem que pensar numa estrutura mais organizada para você juntar os seus amigos, ou juntar os seus bailarinos, ou juntar, enfim, as pessoas que queiram ter. E não precisa de dinheiro, precisa de colaboradores, pessoas que acreditam na tua ideia. Né? Então, tipo assim, poxa, vamos juntar uma pessoa que vai me ajudar na produção, vamos ajudar uma pessoa que vai ler os editais. Hoje tem muitos editais, 2023 vai ser um edital, vai ser um ano que vai abrir muitas oportunidades. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu penso para você é, tipo assim, dá uma pesquisada no seu lugar, onde você pode pedir ajuda, e já pensa no espetáculo que você quer fazer. E depois junta esse pessoal que ele falou e vamos fazer uma agregação, vamos agregar todo mundo e depois vai distribuindo o que você, cada um pode fazer, porque isso vai facilitar um pouco na tua ideia. Porque assim, se junta todo mundo que vai dançar, quem vai ficar na luz? Quem vai fazer som? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer na divulgação? Então, eu acho que essa é a dica que eu vou fazer. Tipo assim, primeiro pensa no montante, depois pensa em menores pedaços para, tipo assim, falta uma pessoa para cá, falta isso daqui. Ou você assume tudo, ou você distribui essa logística aí que, que eu acho que é o mais difícil de tudo, né? Essa é a minha opinião que eu daria para você, tipo assim, de começar. Mas não desiste não, começa. Vai quebrando a cabeça, né? Tem que começar. Se não começar também, se ficar também só no projeto, é o que a gente fala, vai ficar na gaveta, né? Tipo, não só pensa, começa também a pensar e ao mesmo tempo já entender quanto tempo de validade você tem que levar isso para a cena, tá? Senão ele fica ali, ele se perde, ele cansa e aí já era, já foi, entendeu? E aí vai ficar aquilo só no desejo, tá? Respondido? Fonte, Fonte, vou deixar você fechar a live, tá? Respondendo uma pergunta. Esse ano a Ah, meu companhia Deus. faz 10 anos, tá? E você Ah. voltou à origem com a companhia, né? Com esse espetáculo, como Curumim lindíssimo. E para onde você vê, para onde você quer levar, para onde você almeja estar daqui a 10 anos, você junto com a companhia? Ai, daqui a 10 anos, será que eu vou ter coluna ainda? Quem sabe tem. Queria ter coluna ainda. Todo cagado. Não, mas tirando a brincadeira, tipo assim, cara, daqui a 10 anos, eu queria muito que a companhia tivesse diversas. Primeira coisa que eu pensava é ela ser mais bem estruturada, né? A gente não precisar, tipo, viver de projetos e sim ter uma manutenção contínua, que é uma das coisas mais difíceis no Brasil, né? Ter uma continuidade no processo financeiro, no processo de construção. Mas acredito que 10 anos a gente vai ter sim, a gente está se organizando para isso, né? E a gente possa ter uma amplitude até maior, né? Tipo, não só no país, mas internacional, né? Eu acho que é um momento que a gente começa a romper um pouco das barreiras, né? Porque sempre eu falo assim, porque vai para fora, mas eu sempre acho que primeiro a gente, como eu falo, a gente primeiro o bairro, primeiro a cidade, depois o país, depois o mundo. As pessoas eu acho que às vezes querem, tipo assim, achar que tudo lá fora é melhor que a gente. Eu acho que eu completamente diferente. Eu acho que a gente é muito importante, a gente tem uma potencialidade muito grande, a nossa cultura é muito forte, a gente só não sabe, a gente só não é organizado enquanto Brasil, né? A gente tem até dinheiro, mas a gente não é organizado. Então, eu acho que o sonho é, tipo, a gente organizar esse modelo aqui de companhia para que a gente possa daqui partir para frente, né? E daqui a 10 anos eu penso muito sobre a gente ter uma longevidade e um pouco de, como posso falar, de expectativa melhor, né? Tipo, desses projetos se ampliarem, terem novos frutos e dos bailarinos terem novos outros projetos que possam ir em paralelo com a companhia. Daqui a 10 anos, não sei se o Antigo também vai poder estar dançando, né? Mas alguns bailarinos vão vir outros bailarinos também, né? Porque daqui a 10 anos é muita coisa. Infelizmente, a nossa carreira ela é muito curta. Então, se a gente não aproveitar eu sempre falo isso, se a gente não aproveitar esse momento agora de dança, a gente não tem a gente não tem esse conforto de daqui a 20 anos eu vou estar muito melhor. Não, o nosso melhor é agora sempre. O nosso melhor é hoje, é nesse momento. Então, assim, daqui a 10 anos eu espero muito que a gente esteja aí em diversos pontos do país e certamente a gente vai estar rompendo uma barreira muito bacana, muito bonita de amplitude,
né? E a nossa companhia vai estar muito maior, muito mais solidificada, e certamente dentro dessa companhia vão ter outros mini projetos ou projetos grandes também, que a gente vai estar ali colaborando e muito feliz de disseminar essa nossa sementinha que começou lá na frente e vou estar muito rindo, muito lindo. O Mob Rio abrange teatro Mas também, de você responder, ultimate, antes de você ó, a responder, pergunta a Adriana fez uma pergunta também sobre a expectativa para o novo ministério, sobre o novo governo e o novo ministério. E dessa eu vou ah, responder. gente, A expectativa é a eu tô melhor muito possível, né? feliz. A gente passou os Eu quatro acho assim, piores anos. pode falar, Passamos os pode quatro falar, desculpa. piores anos com o pior governo, com pandemia, com todo esse processo de dificuldade, de reinvenção, enquanto no que se diz artes, né? No que se diz artista. E a expectativa é a melhor possível. É a melhor possível. Temos Margarete Menezes para ministra da Cultura, né? Uma mulher, uma negra brasileira, e é isso, gente. Eu acho que é agora só fortalecimento. Essa é a palavra. Eu peguei uma palavra também, tijolo. É um ano de construção para as coisas boas que estão por vir. Eu sou um pouco suspeito em falar sobre o Ministério da Cultura, né? Porque, tipo assim, eu acho que a cultura, ela é... Cultura e educação é base de uma nação, né? Até vi uma postagem do Eduardo Paes falando que ele pintou, não sei se isso saiu até no jornal, né? Ele pintou o negócio, aí arrancaram, quebraram, depois de 40 dias, aí ele falou, mas por que estão fazendo isso? Eu falei, porque não se foi educado, que aquilo ali é nosso, né? As pessoas acham que aquilo é do governo. Não, na verdade, é nosso. Então, na verdade, isso vem de uma cultura de uma educação que vem dentro de uma escola, que vem dentro de uma família, que vem dentro de um local que a gente precisa ensinar para as pessoas que a gente precisa respeitar o próximo e as coisas dos próprios, e as coisas dos outros, né? E eu acho que isso é tudo uma avalanche. Então, assim, o Ministério da Cultura, chegando com esse novo governo, a gente volta aí, tipo, tentar recuperar esses 4 anos perdidos, que na verdade foram uns anos obscuros, escuros, e onde falava que cultura e educação não valiam de nada, né? Simplesmente foram colocados no lixo e seguia com uma venda nos olhos e ia embora. Então, assim, eu acho que e a gente pensar ainda, como ele falou, tipo, pensar na pessoa que está ali na cabeça do ministério, uma mulher negra, que não está aqui perto do, tipo, como se fosse na metrópole, né? Eu acho mais lindo ainda porque o Brasil ele é extenso, ele tem diversos olhares, como a gente falou desde o início da coisa. Então, ela vai trazer outras expectativas de vida que, na verdade, é vivências que a gente não sabe. Então, eu acho isso mais maravilhoso ainda porque o Brasil precisa muito desse lugar de diversos pontos de vistas para a gente começar a consertar o que a gente ainda está ali, que é uma bomba muito grande, é um buraco muito extenso. Eu acho que nesse primeiro ano ainda vai ser um ano muito difícil, porque foram 4 anos cansativos, né? 4 anos foram abandonados. Então a gente precisa até começar a organizar. Eu acho que o primeiro ano foi justamente para a gente começar a entender como é que está o negócio, igual a casa, né? Vamos começar a ver como é que está essa bagunça. Vamos começar aqui pela sala, depois vai para a cozinha, depois, então vai demorar um pouco desse processo, mas eu estou muito confiante para a gente nesse setor cultural de falar assim, tá, a gente precisa disso, porque assim, foi o que o Diego falou. Muitos bailarinos, muitos amigos nossos deixaram de ser artistas, né? Deixaram e foram ser vendedor, ser Uber, não desmerecendo nenhuma outra profissão, mas pelo contrário, artista, ele vive disso, é um emprego, é uma profissão, ele estudou para isso, né? Ele passou vidas de anos da vida dele estudando para isso, então ele precisa ter, como eu falei, remuneração, ele precisa ser reconhecido por essa arte que ele faz. Muitos cantores deixaram de cantar no bar e precisava fazer porque tem família, enfim. E aí você deixa, e aí eu acho que quando a educação imagina que, tipo, quando a gente acredita que a profissão, ela é perdão, o artista é um profissional, tudo vai mudar, né? Tudo é diferente para a gente que vive nisso, né? Então a gente que vive nesse lugar, que traz o pão de cada dia, que traz nosso cachezinho, que tem nosso projeto, que tem nossa aulinha, que tem aquilo ali, isso aí é uma profissão, gente. Então, enquanto a gente não entender isso no Brasil, que quem trabalha no carnaval, quem trabalha no folclore, quem trabalha na quadrilha é uma profissão, eu acho que isso tudo muda em questão de toda a nossa outra trajetória que a gente vai trazendo.
né? Nenhuma função é melhor que a outra, e sim todas são iguais, todas têm seus pontos positivos e negativos e tem o seu acréscimo para a cultura brasileira. Então eu penso um pouco nisso. E já respondendo a tia Neide, o Mob Rio, tia Neide, ela não tem um teatro específico, né? A gente ainda não chegou no Ai, teatro. A gente, o Mob Rio, ele fala a partir do movimento. Então, assim, tem todos os movimentos de dança, né? Do hip hop, balé, intervenções, tem espetáculos contemporâneos, espetáculos de balé clássico, tem espetáculos profissionais e amadores. E a gente começou a fazer uma nova versão que é o Move Rio, que ele fala sobre cinema. E aí a gente tem até uma mostra de cinema, que foi esse ano, a gente fez ano passado na Casa França, né? E esse ano a gente fez no Centro Cultural Banco do Brasil. E é uma mostra de videodança, não é videodança, de cinedanças, né? Que aí traz documentários, traz rios, traz... enfim, são diversas categorias que a gente desenvolveu, mas o teatro ainda não chegamos. Não vou dizer que, não, que já namora ali com ele, mas ainda não chegou. Mas quem sabe aí numa próxima edição a gente consegue acoplar também esse movimento do teatro, tá? É isso, gente. Eu respondi? Falei pra caramba, né? Falo nada. normal, né? Normal. Normal. É isso, Gente, gente. primeiro eu queria agradecer a todo mundo. Obrigado, Di, por estar com a gente. Obrigado por você, tipo, estar com a companhia. Eu acho que você cria uma identidade muito forte na companhia. A gente gosta de ter pessoas e não bailarinos. Eu sempre gostei muito disso. E eu acho que esse astral, esse lugar ímpar que a gente absorve dentro desse coletivo é o que deixa a gente mais potente. Então, obrigado por você ser uma pessoa assim, meio maluco, meio desconstruído, mas ao mesmo tempo estar ali com a gente, estar contribuindo, estar colaborando, faz com que a gente consiga ter uma grande trajetória, né? Tipo assim, eu acho que esse que é o lugar que a gente pode se obedecer. Nós somos pessoas completamente diferentes, para quem conhece a gente mais de perto, né? Apesar de sermos leoninos, mas eu sou de um jeito, ele de outro, e a gente se conecta de uma forma muito legal, porque a gente se respeita, e eu acho que esse é o mais legal de um local, é o respeito da visão do outro, né? A gente aprender, mesmo que a gente não concorde. Isso que é o mais importante. Eu não preciso concordar com tudo, né? A gente não precisa estar assinando embaixo com tudo que precisa ser. Eu acho que isso também vai até para o processo coreográfico, né? Tipo assim, tá, pô, mas se isso machuca, ou se isso é melhor, isso é um processo, se isso é... não significa que pode ser mais belo, mas significa que isso é sustentável. Então, por que não mudar? Por que não ouvir, não ver sugestão? Então, eu acho que vai muito dessa forma aí de a gente estar olhando para o próximo, e eu acho que esse é o nosso ponto principal, enquanto esses 10 anos aí, a gente está ali se colocando no lugar do outro, né? Eu acho que a internet dele falhou. Falhou. Bom, gente, então fico aqui. Muito obrigado e que seja um ano muito maravilhoso para todos nós, né? Não, não só pela virada do ano, mas que o amanhã seja melhor, né? Independente de ser um ano novo, mas o amanhã sempre precisa ser melhor que o ontem. Então, que a gente possa aí se conectar muito mais, não só por aqui, mas de uma forma muito ampla e muito honesta para todos nós, tá? Então fica aqui o meu carinho enorme, um beijo para todas as pessoas que estão acompanhando. E essa live vai ficar gravada. E é isso, tá? Tchau, galera. Diego caiu. Caiu, voltou? Não, acho que a internet dele falhou.